Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos! Na aula de hoje falaremos sobre a coesão e a coerência textual, que são fundamentais para a construção da unidade e do sentido do texto. Esses termos são interdependentes, ou seja, um depende do outro para que o texto tenha sentido. Vamos ver os conceitos então? Coesão é a ligação harmoniosa entre os parágrafos, fazendo com que fiquem ajustados entre si, mantendo uma relação de significância. Os mecanismos linguísticos que permitem uma sequência lógico-semântica entre as partes de um texto, sejam elas palavras, frases, parágrafos, etc. A coerência é a lógica interna de um texto, ou seja, o assunto abordado tem que se manter intacto, sem que haja distorções, facilitando assim o entendimento da mensagem. Acadêmicos, para que um texto tenha coesão, é necessário utilizar os recursos linguísticos do sistema léxico-gramatical da língua. Algumas vezes precisamos utilizar recursos da gramática e outras vezes do léxico. Existem várias possibilidades de promover a coesão. Vamos ver quais são? Coesão referencial. A referência é feita por pronomes pessoais possessivos, demonstrativos ou advérbios e expressões adverbiais que indicam localização. Coesão por substituição. A substituição é usada quando a referência não é idêntica e um item pode ser colocado em lugar de outro, ou de uma frase inteira. Coesão lexical. A coesão lexical depende da utilização de palavras já ditas, com o uso de sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos ou palavras do mesmo campo semântico. Coesão por elipse. Os pronomes, os verbos, os nomes e sentenças, em muitas frases, podem estar implícitos e não precisam ser repetidos. Coesão por conjunção. As conjunções estabelecem relações significativas específicas entre os elementos do texto. São conectores responsáveis pelo encadeamento entre orações ou partes do texto, estabelecendo relações de sentido. Além desses fatores, caros acadêmicos, temos que citar também os conectivos coordenativos e subordinativos, que também fazem parte desse processo. Vamos ver no slide um exemplo de texto incoerente? Onde está a incoerência do texto? Vocês sabem me dizer? Vejam que as três orações não apresentam uma relação clara de sentido entre si, estão desarticuladas. Como vocês reescreveriam esta oração com coerência? Essa é uma das maneiras que podemos reescrever a oração. Podemos escrever com outra maneira, trocando a ordem das frases, dos elementos, desde que não mudemos a mensagem e que mantenhamos a coerência e a coesão da oração. Pense em outra forma de escrever essa mesma frase do exemplo. Exemplo, são 5 horas. Não vou ler esse documento agora, pois já fomos dispensados do trabalho. Caros acadêmicos, agora vamos ler outro texto e quero que vocês reflitam sobre ele, considerando a coesão e a coerência, ok? São fundamentais para a estrutura do texto. Atentem para esta notícia de jornal. Sobre esse texto, podemos dizer que é um exemplo de texto coerente, porém sem coesão. Mas por que sem coesão? Vejam que o texto não apresenta elementos conectivos, porém ele é coerente porque tem sentido mesmo sem os elementos coesivos. Esse é um recurso utilizado na linguagem poética e literária. Entenderam? Vamos rever. Em resumo, a coesão trata da conexão harmoniosa entre as partes do texto, do parágrafo, da frase. Ela permite a ligação entre as palavras e frases, fazendo com que um dê sequência lógica ao outro. A coerência, por sua vez, é a relação lógica entre as ideias, fazendo com que umas complementem as outras, não se contradigam e formem um todo significativo que é o texto. Na nossa aula de hoje, vimos que a coerência tem relação direta com a semântica do texto. Algumas vezes podemos encontrar textos coerentes, mas sem coesão. Outras vezes encontramos textos incoerentes que são resultado do uso inadequado dos elementos de coesão, ou pelo erro no emprego dos mecanismos linguísticos. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima e bons estudos!